Fala galera, aqui quem fala é Hugo Tolipan, do Informática para Calouros. No vídeo de hoje falaremos sobre placa-mãe e suas principais características. Um computador é composto por diversos componentes, incluindo processador, pentes de memória, HD, placa de vídeo e assim por diante. No meio de tudo isso, temos a placa-mãe, que acaba sendo a responsável por interligar todos os demais componentes. A placa-mãe basicamente é uma placa de circuito impresso, com trilhas que são responsáveis pela comunicação de um componente até o outro, podendo variar conforme o modelo e fabricante. Temos, por exemplo, os padrões Mini-TX, Micro-ATX, ATX e ATX, cada uma com suas especificações. Por exemplo, utilizamos placa Mini-TX para computadores que necessitam ser mais compactos, característica muito comum em computadores de escritório. Porém, o padrão mais comum é o ATX, por oferecer um melhor sistema de dissipação de calor e refrigeração. Tá, mas qual placa-mãe eu devo comprar? Antes de comprar uma placa-mãe, devemos nos atentar a alguns detalhes. Ela deverá ser compatível com todos os componentes. Portanto, é necessário prestar atenção em qual soquete de processador, slots de memória, quantos SATAs disponíveis e principalmente pensar na utilização do computador. Caso a principal função do computador seja apenas assistir aulas e enviar trabalhos por e-mail, não é necessário um grande nível de processamento gráfico. Mas, se o computador for para jogar, editar vídeos, fazer lives, é necessário um maior nível de processamento gráfico, sendo necessário um maior investimento. Depois de ter essa resposta, devemos começar pensando no processador, já que a placa-mãe deve ser escolhida com soquete e chipset específico para o processador. Memória RAM, placa de vídeo e alimentação devem ser escolhidos baseados no processador, para evitar qualquer tipo de gargalo ou falta de potência. Neste momento, você pode estar me perguntando, o que é soquete e o que é chipset? O soquete da placa-mãe nada mais é que o local onde o processador será instalado. Cada geração de processadores possui compatibilidade com um tipo específico de soquete. Isso varia muito, e o ideal é, antes de comprar, ler as especificações no site do fabricante. Temos dois tipos principais de construção de soquete, são eles AMD e Intel. A principal diferença no soquete para processadores Intel são que os pinos de conexão estão localizados na placa-mãe, e o processador tem uma superfície de contato lisa. Já na AMD, os pinos estão no processador e a placa-mãe tem os encaixes. Essa basicamente é a principal diferença entre um processador e outro. Vale ressaltar que a parte de instalação do processador é um momento bem simples, mas devemos tomar o máximo de cuidado possível, uma vez que, se for colocado errado no soquete, provavelmente vamos entortar algum pino, interrompendo algumas comunicações entre processador e placa-mãe. Ou seja, na hora de instalar seu processador, esteja bem seguro quanto à posição correta. Agora, vamos falar sobre chipset. Chipset significa literalmente conjuntos de chips. Antigamente, havia vários chips responsáveis por darem suporte ao processador, mas, atualmente, as funções desse conjunto de chips foram incorporadas em um único chip, responsável por diversas funções de hardware. Controle de acesso à memória, controle de interface IDE, USB, timer, controle de sinais de interrupção IRQ e DMA. Vamos falar agora sobre entradas e saídas de dados. Os dispositivos de armazenamento mais comuns são conectados na placa-mãe por meio de portas SATA, o que permite a instalação de um HD ou SSD por meio de um cabo SATA. Temos também entradas PCIe para dispositivos mais modernos, o que possibilita um aumento de 3 vezes na velocidade de transmissão. Outra característica que vale mostrar neste vídeo é a bateria moeda, presente em quase todas as placas. Basicamente, ela serve para alimentar pequenos componentes muito importantes para o PC. São eles, o CMOS e o relógio. Já imaginou toda vez que o computador fosse desligado da tomada, o relógio também seria? Pois é, isso é um problema bem comum na área de manutenção. Então, se o seu computador está com esse problema, você já sabe como resolver. Outra parte fundamental na placa-mãe são as portas traseiras. Basicamente, são portas com funções de interação com o usuário, possibilitando a instalação de mouses, teclados, webcam, monitor, caixa de som e uma infinidade de equipamentos. Isso permite que o usuário consiga interagir com a máquina.
Toda a parte de alimentação de fan, coolers, LEDs e botões é feita a partir de pinos na própria placa-mãe. Isso varia de acordo com o fabricante. Então, antes de montar o computador, vale gastar alguns minutos localizando.